Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia ouvintes, bom dia webnautas, bom dia você que nos vê e ouve aqui pela Rádio da Vila. Estamos começando mais uma edição do Em Cima da Hora e vamos juntos até 9 horas e pouco, para comentar os principais assuntos do dia, aqui com a participação de comentaristas e especialistas. Conosco nesse programa de hoje, o doutor Caio Borelli. Bom dia, doutor Caio. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Gabriel. Bom dia, delegado. Prazerzão poder discutir, falar um pouquinho desse momento muito importante, um momento histórico, né, para o país e para o mundo inteiro. Então, estou à disposição também. Recebendo também com muita honra aqui pela transmissão online da Rádio da Vila, o delegado Romano. Bom dia, doutor Romano. Doutor Heraldo, doutor Caio, é uma honra muito grande poder contribuir com as nossas reflexões e a impressão que nós temos dessa crise dramática que assola o mundo e o Brasil. Muito bem, a gente já vai dar uma chegadinha com o Felipe Zibório, que tem uma matéria a respeito da infecção, né? Testou positivo para o doutor Davi Wipp, que é o chefe do Centro de Contingência do Estado de São Paulo. Vamos lá, Gabriel. O chefe do Centro de Contingência para o Coronavírus no Estado de São Paulo, o infectologista Dr. Davi Wipp, de 67 anos, testou positivo para coronavírus na tarde desta segunda-feira. A notícia foi confirmada no próprio Twitter do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Um pouco mais tarde, Davi Wipp publicou um vídeo confirmando a notícia. Acabo de saber que meu exame deu positivo. Estou bem, febre baixa, tosse e repouso. Ficarei em quarentena por 14 dias. Espero voltar rápido às minhas atividades. Agradeço a solidariedade. Obrigado. Após sentir os sintomas da Covid-19, o médico Davi Wipp decidiu não sair de casa, seguindo a mesma recomendação que dá à população todos os dias durante esta pandemia. O médico foi chamado pelo governador João Dória para chefiar o grupo intersetorial que monitora a evolução da Covid-19 em São Paulo e desenvolve ações de prevenção para frear o contágio de quem vive no estado. O governador de São Paulo, João Dória, esteve próximo de Davi Wipp em entrevistas e reuniões. Já confirmou também, através das redes sociais, que submeteu-se ao teste para saber se tem ou não a doença também. O governador afirmou que assim que tiver o resultado, deve informar a população. Agência Rádio Web de São Paulo, Felipe Osborio. Bom, tá aí o doutor Davi Wipp testou positivo. Doutor Caio Borelli, os profissionais de saúde estão também na linha de frente, né? São alvos bastante suscetíveis a esse tipo de contaminação. É isso? O senhor que também é da área da saúde? Com certeza, Heraldo. Não só a parte médica, né, a parte farmacológica, os farmacêuticos, né, como decreto aí nos municípios, até pelos prefeitos do Condesb, que as farmácias, algumas farmácias vão ficar de plantão à disposição, são alvos também aí da contaminação com vírus. O doutor Davi Wipp, que a gente sabe que é um médico muito ativo, foi diretor do INCOR e, enfim, foi secretário do Estado, e acho que acabou sendo inevitável, né, devido ali tanto a sua o seu combate ali junto com as pessoas, tentando de alguma forma orientação, mas o que a gente, na minha área odontológica, aconselha, né, e aí serve aí como orientação,
para que realmente os cirurgiões dentistas que trabalham a nível hospitalar, os bucomaxilos, eles inevitavelmente vão ter que trabalhar, mas lógico que vão seguir todos os protocolos corretos. E os pacientes que precisam de um caso de emergência, procurar os prontos-socorros ou as clínicas. Nós temos algumas aqui na região que fazem atendimento 24 horas, mas aí no caso só de dor, um abscesso, um pus, alguma situação ali que realmente não dê para esperar esse momento tão difícil que a gente está vivendo e com tantos cuidados, mesmo escovando, mesmo higienizando a cavidade bucal, lavando as mãos, passando álcool e tudo mais. A gente sabe aí, e o caso do Dr. Davi Wippe deixa claro, ele por ser um médico ainda infectologista, acabou também, aquele negócio, né? A gente acha que não vai acontecer com a gente, aconteceu com um médico aí de uma baita referência e ajudando todo o Estado aí na questão, no que se diz a protocolo. É exatamente nesse sentido que eu gostaria de falar com o Dr. Romano agora, Dr. Romano. Muita gente ainda não acredita na gravidade dessa pandemia. E querem, né, não cumprir as orientações das autoridades, principalmente da área da saúde, querem ficar na rua, querem ir para shopping, querem ir para isso. Se bem que o comércio, de modo geral, tem correspondido, tem fechado as portas, só está abrindo realmente aquilo que é essencial, mercados, padarias, essa coisa toda. Mas muita gente ainda não acredita na gravidade desse problema. Então, Heraldo, eu vejo uma dicotomia com relação à contaminação e à letalidade do vírus, né? Porque os especialistas mesmo dizem que 90% da contaminação do corona, né, ou do Covid-19, ele vai produzir uma gripe. Então, só os números no mundo, eles estão demonstrando que somente 1% da população atingida pelo vírus é que vai sofrer uma sequela grave ou até a morte, principalmente a camada social dos idosos. Então, eu tenho visto e lido muito, principalmente com relação a essa medida de confinamento, e alguns médicos aos quais eu aceito a tese, né, científica, pelas quais o confinamento ele não é eficaz. Por quê? Porque o ideal seria que as pessoas, as próprias pessoas produzissem os anticorpos. É claro que há uma questão que a rede hospitalar ela não está apta, né, por equipamentos e por leitos para, hoje, os casos de eventuais gravidades. Só que o Estado brasileiro e os governos, aprendendo com o que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, estão utilizando as Forças Armadas na criação de hospitais de campanha, ou seja, como em guerra nós estivéssemos. Então, a minha preocupação é a gente estar numa situação que é a seguinte: ou 1% da população morrerá de corona, ou nós teremos, daqui a 30, 60 dias, uma convulsão social decorrente do desemprego e da fome. Ou seja, e os números já estão aí, nós vamos beirar entre 40 e 50 milhões de brasileiros que vão ficar desempregados, sem dinheiro para colocar comida na mesa para os seus filhos, e eles vão para a rua. Então, essa consequência é a pior de todas, ela é gravíssima. Esse é o meu ponto de vista inicial. Mas a gente também se defrontou com uma situação bastante interessante, peculiar, e que demonstra, assim, eu acho que uma falta de organização. Começou em toda a região, né, o programa de vacinação contra a gripe, que essa vacina não é para atacar o coronavírus, né, prevenir o coronavírus, mas de qualquer maneira previne contra a gripe H1N1 e voltado principalmente para os idosos. Mas o que a gente viu foram várias pessoas nos postos de saúde, nos postos de vacinação, e não tinha mais vacina. Quer dizer, abriu 8 horas da manhã, quando foi 9 horas da manhã já não tinha mais vacina em nenhum desses postos. Consequentemente, filas imensas de pessoas, e principalmente idosos, na rua, em busca de uma vacinação que não tinha. Quer dizer, o que faltou realmente foi um planejamento maior. Nenhum aposentado no Brasil, nem todos recebem no mesmo dia. Há um escalonamento, há um planejamento.
Mas no caso da vacina, a gente viu aí pessoas em filas. Aqui em Santos, a prefeitura anunciou com festa, com pompa, que seria instalado, né, o sistema drive-thru, mas quem foi no Ambev, meu amigo, foi numa fila imensa, parando o trânsito, para chegar lá 9 horas da manhã já não tem mais vacina. Quer dizer, desorganização total. Heraldo, tem um aspecto gravíssimo, por exemplo, que os nossos ínclitos ministros do STF e do TSE, não é? Eles simplesmente, com verba pública, eles compraram vacinas para os ministros, seus familiares e os funcionários dos respectivos tribunais. Há uma afronta ao princípio da legalidade, da igualdade e os princípios mínimos republicanos, colocando-se como seres melhores do que nós brasileiros. Isso é inadmissível. A privilegiatura desses senhores que já, se não bastasse a alimentação regada a vinho triplamente premiado e lagosta, eles simplesmente determinam, compram vacina e eles estão à parte da sociedade. Eles estão acima, eles não estão nem aí com nada. Lamentavelmente, vivemos um sistema de castas aqui no Brasil, né? Umas pessoas são melhores que as outras, dependendo da posição social, essa coisa toda. E a gente se defronta com situações como essa aí que você acabou de relatar para nós. Doutor Caio, faltou planejamento aí no sistema de vacinação? Olha, eu ontem, apesar que, assim, o que o doutor Romano comentou, eu concordo plenamente. Inclusive, hoje de manhã, nos jornais somente aqui da nossa região, falavam desses casos aí, como vai ficar, né, a questão da empresa e o empregado, como vai ficar a questão salarial, fundamental para que a gente possa aí, enfim, desenvolver a nossa rotina, e também aquela questão que o doutor Romano comentou, que eu acho fundamental, muitos casos de problemas psicológicos, depressão, ansiedade, vários transtornos aí psicomáticos vão acontecer devido a esse problema de confinamento, porque você está confinado não só ali com a sua família, mas está confinado de uma maneira geral da sociedade, só meio rede social, enfim, televisão, né? Eu dei uma saidinha ontem e tive em alguns locais aqui da cidade de São Vicente, e eu percebi uma intensificação realmente das pessoas procurando logo para se vacinarem. Muito o que você comentou, Heraldo, uns achando que alguma coisa referente ao corona, outros já preocupados em tomar logo essa vacina. Teve um posto na subprefeitura, lógico que a demanda foi muito grande, então cerca de horas já não se tinha mais vacina. Então aqui na região, como você mesmo comentou aí da cidade de Santos, está complicado. As pessoas estão realmente aí, fala-se de vacina, de medicamento ou qualquer coisa do tipo relacionado não ao Covid-19, ao coronavírus, mas a qualquer tipo de gripe, as pessoas correm atrás, porque está realmente acontecendo um caso aí muito sério. Eu, particularmente, aqui na minha casa, eu estou evitando ver muitos noticiários, porque senão a gente fica louco. Então, o que eu tento fazer é sair um pouco da minha rotina. Eu ligo uma televisão, assisto um filme, porque se a gente ficar 24 horas ouvindo esse noticiário, lógico que a gente tem algumas horas que são notícias, pessoas com alta. Ontem teve um relatório até que o Augusto me mandou aqui da Santa Casa, que eu vou pegar aqui, ó. Nós tivemos boletim 23/3/2020 às 6 horas. Na UTI, 5 adultos e 1 criança. Na enfermaria, 8 adultos e 4 crianças. Em isolamento domiciliar, 38 pacientes e 1 criança em alta. E isso, assim, constantemente a gente está passando por um período realmente muito complicado. Mas você acredita nisso, Caio? Do quê, doutor? Nessa estatística que o Augusto está passando? Porque se essa estatística for real, nós estamos no mar das maravilhas, cara. A gente não tem situação em Santos. Ou seja, a epidemia não chegou, a pandemia não chegou a Santos. Porque os relatórios, eu vou discordar, cara. Se são esses os números maravilhosos, não tem quase ninguém doente. Porra, então
Tá percebendo? Tem alguma coisa errada aí. Eu vou até citar um caso, não sei quem acompanhou nas redes sociais, principalmente numa página aqui da região, chama Praia Grande Mil Grau. É um médico que deu um depoimento na cidade de Praia Grande, dizendo que tem uma suspeita que foi confirmado um paciente ali, um munícipe contaminado com vírus, e ele foi mandado embora. E ele tem, isso está nas redes sociais, eu não me lembro agora, não me recordo o nome dele, e depois dessa informação ele acabou, segundo o relato dele, do médico, quem quiser pesquisar aí, ele foi mandado embora por dar essa informação. Então eu concordo também, Romano, que muita coisa também, se a gente, principalmente quem está, os governantes, né, de uma maneira geral, se o presidente for a público falar que o negócio, além da gente saber que se fala que é preocupante, mas que o negócio é horroroso, vamos dizer assim, é lógico que vai causar ainda mais um transtorno entre todos nós. Mas eu acredito que muitos laudos, muitos dados são camuflados, né? Olha só, voltando à questão da gripe, dados da própria Prefeitura de Santos, a Prefeitura recebeu 15 mil doses e a meta é vacinar 90% da população-alvo, que é estimada em 104 mil pessoas. Então, estão brincando com a população. Se precisa de 104 mil doses e recebe 15 mil doses, quer dizer, está enganando o povo, está criando um problema gravíssimo, poxa. O Heraldo, e quem vai ser beneficiado, você pode ter certeza que as pessoas que vão utilizar essas 15 mil são os amigos do rei. É o pessoal do prefeito, são os secretários. Primeiro vai ser eles, os familiares deles. Não vai ter para o povo, entendeu? Eles já estão vacinados, cara. É sempre assim. Nós não vivemos uma democracia nada. Nós vivemos uma ditadura real, cara. Eles utilizam o Estado para eles próprios primeiro e depois para o povo o que sobrar, se sobrar. É verdade. Vocês mencionaram a questão do engessamento da economia e ontem o presidente Bolsonaro voltou atrás dos itens lá da medida provisória que, segundo as entrevistas e os esclarecimentos todos, na verdade foi colocado esse item na medida provisória de suspensão dos contratos trabalhistas e também suspensão de pagamento, essa coisa toda, e isso foi retirado da medida provisória baixada, né, para atacar o coronavírus. O problema todo é que criou um pandemônio, vamos dizer assim, no país inteiro, né? É oposição criticando, é CNI, empregadores, enfim. Como é que vocês avaliam isso? Essa medida provisória, que entre outros itens previa a suspensão do contrato da relação de trabalho e concomitantemente o próprio salário do trabalhador, foi um dos pontos mais criticados, e com razão, porque o problema que a população vai sofrer é principalmente o desemprego, né, e a questão do salário. Só que a maioria da população que vai ser desempregada, na verdade, ou vai perder a sua incidência no mercado de trabalho, são os informais. Não é? Ou seja, informais que não têm relação de trabalho através de contrato. Muito, né? Já estão sofrendo então, muito. Sim, então veja, e outra coisa, o Estado não vai ter como obrigar as empresas a manterem os contratos, porque eles vão quebrar. As empresas, isso é fato, isso é uma questão matemática, elas não estão faturando. Todas as indústrias, elas reduziram as suas produções, se não pararam. A indústria de serviços, por exemplo, as grandes lojas, salões de beleza, escritórios de advocacia, enfim, a roda econômica parou. A consequência disso, e aí é o problema, a consequência disso é que, não produzindo, não há receita. Em não tendo receita, não há como retribuir os colaboradores que trabalham nas respectivas atividades profissionais. É verdade. Doutor Caio. O que eu vejo também diversos vídeos, parece que o governo federal e o governo estadual parece que não estão falando a mesma língua. A gente tem vídeos aí circulando do governador do Pará, do governador do Maranhão, cada um ali se deixando, não
não esperando a ação do governo federal. Não sei se essa ação está vindo demorada, não sei se, nesse caso, trata-se também de um pouco da parte política. A gente tem quase 2.000 casos confirmados no Brasil. Também aquele negócio, né, números que a gente fala aí e não sabe do que se faz. Em relação do artigo 18, da medida provisória 927, que foi o que o doutor Romano comentou brilhantemente, até pela sua formação jurídica, acho que não tem muito o que se comentar. Realmente tá esse caos. Eu passo por isso, porque eu tenho um funcionário dentro do meu consultório, está em casa, e é lógico que a minha empresa é nanica, eu estou usando o bom senso, eu não vou deixar ali, obviamente, de trazer ali nenhum prejuízo para ela, para a minha funcionária em si, mas imagina as grandes empresas, os grandes geradores de empregos que a gente tem no nosso país, e principalmente na nossa Baixada Santista, que a gente sabe que a dificuldade de emprego hoje, na maioria das casas aqui na Baixada Santista, a gente tem 1, 2, 3 desempregados dentro da casa. E com essa medida e com essa questão que a gente está comentando, a gente não sabe até quando isso. Diz o ministro da Saúde, e até eu acho que aqui eu faço um elogio a ele, porque ele vem tomando ações, ele vem orientando de uma maneira muito, muito correta, o ministro Mandetta, da região lá de Goiás, que a gente vai começar a ter uma queda lá para setembro. Então a gente está ainda engatinhando. Chega em setembro e a gente consiga aí, vamos dizer assim, respirar, né? E aí é aquilo que a gente comentou, como é que vai ficar tudo isso? A gente não sabe, é só os dias mesmo e os meses que vão nos dar aí o respaldo necessário e torcer para que o país não entre em colapso. É verdade. Vamos falar um pouquinho de política agora. Doutor Romano, o senhor já colocou o seu nome como pré-candidato a prefeito aqui de Santos, pela Democracia Cristã, é isso, né? Perfeito. Nós somos, na verdade, eu fui sondado há uns 20 dias atrás por um grupo, algumas mobilizações sociais, e realizaram o convite. E eu disse, olha, eu gostaria, porque eu não concordo com o sistema político da nossa cidade, eu não tenho nenhum, eu como cidadão e eleitor, eu não vejo nenhum candidato que me represente, não é? Enfim, principalmente com essa política atual, da atual gestão, não é? E nós sabemos as manobras que estão sendo feitas na cidade, acordos, não é verdade? Entre pré-candidatos, entre o fatiamento da coisa pública, né? Inclusive com dinheiro rolando. Enfim, é claro, são situações que nós não provamos, mas a cidade é pequena, todo mundo sabe os nomes, todo mundo sabe o que está acontecendo. E aí eu tive a felicidade de ser levado a uma reunião na Democracia Cristã com José Maria Emael, onde fiquei muito surpreso com a pessoa dele, até porque quando a gente fala em José Maria Emael, todo mundo lembra do jingle, né? Emael, enfim, mas as pessoas lembram de uma forma jocosa. E ele é uma pessoa extremamente capaz, inteligente, um deputado federal que foi atuante, principalmente na Assembleia Nacional Constituinte desta Constituição de 1988. Enfim, então eu pretendo sim disputar quando oportuno agora esse ano, e tenho certeza que a eleição não será adiada, porque se assim o for adiada, vai ser um golpe na democracia brasileira. Você falou, Romano, que está bastante insatisfeito com a política, principalmente a política local. Que pontos que você acha que são mais críticos assim, que a população sofre mais e que realmente precisa mudar? Olha, primeiro que a cidade ela tem uma indústria que nunca foi mexida e utilizada, que é a indústria do turismo, correto? A questão das nossas escolas. Os nossos alunos não têm, por exemplo, tablets. Nós temos que incrementar um sistema de educação aos moldes dos sistemas asiáticos para que a gente traga um currículo moderno e prepare as nossas crianças para um futuro extremamente competitivo e inovador, com relação à inteligência artificial, com relação a toda essa parte tecnológica que vai mudar completamente a vida da sociedade e do indivíduo nela. Inclusive, todos os postos de trabalho que existem, não é? As atividades profissionais, elas vão ser substituídas. E eu não vejo ninguém falando disso aqui, nem em Santos, nem no Brasil.
Então, principalmente essa questão da indústria do turismo, né? A transparência, eu nunca vi transparência nenhuma nas administrações, né? A gente vê, são sempre as mesmas empresas prestadoras de serviço, é impressionante, né? Não existe nenhum concorrente, nem em Santos, nem no Brasil. Né? No estado de São Paulo não tem concorrente, por exemplo, na coleta de lixo, por exemplo, na prestação de serviços de transporte coletivo, são sempre os mesmos. Por que será? Na verdade, Geraldo, algum motivo tem. E nós sabemos os motivos. Na verdade, todo mundo sabe, a cidade é pequena. Então essas coisas têm que mudar. Eu acredito numa democracia transparente, né? Em que o povo saiba exatamente o que o seu gestor está fazendo, que não é o caso. Nesse aspecto, é sempre bom relembrar o que já havia afirmado o ex-deputado Gaston Henrique. Ele dizia o seguinte, que os maiores focos de corrupção nas administrações públicas são empresas de lixo e empresas de transporte público. Sem dúvida, sem dúvida. E basta falar, na verdade, são monopólios, né? São monopólios oligárquicos que estão sempre aí mandando. E a gente, é claro, aquela questão jurídica, nós não podemos fazer afirmações sem prova. Mas todo mundo sabe o que acontece, né? E é curioso, viu, Heraldo? Todo mundo que entra na política de Santos, seja no legislativo e seja no executivo, enriquecem a olhos nus. E isso é material. Aí você pode perguntar, bom, mas se você está querendo entrar no serviço público? Eu já faço parte do serviço público há 30 anos. Eu sou delegado de polícia há 30 anos e nunca tive uma alteração patrimonial. Então, do quesito transparência e honestidade, eu preencho completamente. Então, o que eu quero é disputar como cidadão para justamente ter uma gestão à nossa cidade transparente e legal, não é? Absolutamente voltada para a cidade de Santos e não para os interesses oligárquicos de alguns segmentos de empresários que mandam na cidade. Romano, você mencionou agora há pouco a questão da educação e a gente está vivendo um dilema por conta aí do coronavírus, que é exatamente a merenda escolar. As crianças não estão indo para as escolas, né? Então, o que se vai fazer com toda essa alimentação, todos esses produtos que são perecíveis e estão lá, vão ficar estocados numa geladeira comum? Não pode. E muitas crianças, né, necessitando, porque era a refeição que realmente faziam, porque não tem condições de fazer refeição em casa, faziam refeição na escola. E não se tem uma logística, pelo menos não se divulgou ainda as prefeituras, principalmente aqui a de Santos, como é que vai ser feito? Quer dizer, está pagando para os fornecedores, o produto vai ficar estocado com sério risco de deterioração, né? E as crianças com fome? A situação é simples. Para que as crianças não morram de fome, ou produz e as crianças vão comer nas escolas, correto? Ou faz um serviço de, aspas, delivery e vai entregar na casa das crianças. São essas duas opções, né? Eu acho que a segunda é muito cara. Então nós temos que, pelo menos, na hora do almoço, as crianças vão almoçar. Os pais poderiam buscar na escola, né? Sim, afinal, sim. A gente sabe é uma que, ideia. Né? Já que ninguém está trabalhando. As comunidades moram perto da escola, então vai lá, o pai vai buscar alimentação para a criança, para o seu filho, já que ninguém está trabalhando. Exatamente isso, já que ninguém está trabalhando, está todo mundo de férias, né, forçada, então não obstaria dos respectivos pais buscarem a marmita dos seus filhos e levar para sua casa, já que para evitar o contágio do Covid-19, né, enfim, eu volto a falar nos números do Covid-19, houve uma histeria assim, não é? De uma forma, houve um terrorismo que foi implantado na sociedade brasileira. Claro, está havendo na Itália está havendo os números, mas se você pegar os números, não é possível que no Brasil só tenha quase que 2.000 infectados. É uma piada. E se for, mais um argumento de que o confinamento não se justifica. Eu estava ouvindo ontem um deputado federal, médico, infectologista, que foi prefeito ele foi prefeito ali no estado do Rio Grande do Sul. Ele falou, isso aí já está todo mundo contaminado. Eu estou com gripe, por exemplo. Então, o que não temos é condição de fazer teste em todas as pessoas. Agora, os sinais de gripe, na maioria, revelam a contaminação pelo Covid-19. Você entendeu? E 95% das pessoas vai ter uma reação de gripe normal. Apenas 1% que vai morrer. Então a gente tem que optar o seguinte,
Aqui tá todo mundo falando a decisão de Sofia, ai, que coisa maravilhosa. Porra, ou então morre 1%, aí que falta homem mesmo, líder, para tomar decisão, que nós não temos. Nós não temos. Eu não confio em nenhum desses prefeitos aí, não são homem, não tem a habilidade de tomar decisões numa crise em que tem que conduzir o povo. Aí nós temos pessoas talhadas mesmo para defender o povo brasileiro, e nós não temos. Acreditar no prefeito de Santos, cuja trajetória começa como assessor do Gabriel Chalita, tá de brincadeira, né? Agora tem muita gente ganhando dinheiro, ou procurando ganhar dinheiro com a crise, né? Por exemplo, uma caixinha de máscara descartável, que custava 50 unidades, aí custava entre 10 e 15 reais, já chegou a ser oferecida por cerca de 800 reais, né? Nesse site aí, o Mercado Livre, e sem contar outros produtos. Quer dizer, esses caras, doutor, o senhor que é delegado, tinha que pôr na cadeia, né, doutor? Eu concordo. Aí o Estado tem que, através do seu poder de polícia, não expropriar, na verdade, como é uma questão de saúde pública emergencial. Agora, sabe qual é o meu medo, Heraldo? É que agora é um momento em que se dispensa as licitações. Olha só, as prefeituras dispensam as licitações. Imagina o banzé que vai ser feito com dinheiro público. Sem licitação. A escolha dos fornecedores. O preço que vai ser arbitrado. Serviços e produtos. Uma vez que decreta calamidade pública, é um cheque em branco para essa gente, né? Principalmente esses que não têm lá credibilidade nenhuma. Com certeza. Eu não sei qual é a opinião do Caio. Diga, doutor Caio. Uma caixinha de máscara, 800 reais? Não, é brincadeira. E aí, PROCON, enfim, esses órgãos aí do direito do consumidor, né? As fiscalizações devem ficar ali, se intensificar. Mas vai ser muito difícil porque é geral, né? Ontem mesmo me mandaram de álcool e gel um pacote, um pote médio de álcool e gel, R$80. É brincadeira. E tem gente comprando por necessidade, por preocupação, né? E a questão aí que o Romano comentou, referente às licitações, com certeza, vai ter muita corrupção mesmo. É verdade. Ô Caio, você também faz parte do partido, você está também na organização do partido aqui na região, é isso? Isso, eu sou presidente da Democracia Cristã em São Vicente, mas coordeno a região, os 9 municípios da Baixada, Bertioga, Itaém, Mongaguá, enfim. Aqui na região nós temos o Dr. Sérgio Zagarino Guarujá, pré-candidato a prefeito pela Democracia Cristã, Dr. Romano, pela Cidade de Santos, região Jundiaí, Guarulhos, tivemos também o prazer junto lá com o doutor Romano, nossos companheiros de Águas de Lindóia, Natal, enfim, são mais de 70 anos, né? O deputado constituinte Emael, deputado com 145 propostas propostas na Constituição, um dos 15 deputados mais influentes naquela data, fez o convite, tanto para o delegado como para os demais amigos, que estão aí, que irão, né, disputar as eleições. E eu, dentre esses 6 anos, atuando partidariamente dentro da Democracia Cristã, eu só tive alegrias. Eu não tive nenhum momento ali de discussão. O deputado Emael é muito consciente, sempre liga para saber como está a região, sempre liga para poder, enfim, saber como é que está o momento político. A gente sabe que a política é momento. Hoje você está liderando as pesquisas, amanhã você dá uma declaração ali que não foi muito feliz, você cai nas pesquisas. Então, assim, ao longo dos seus 81 anos, tem uma memória aí fantástica, e toda vez que eu vou a São Paulo, que eu preciso ir à sede nacional do partido, eu sempre saio com bastante aprendizado. Aprendizado do que foi e do que a nossa Constituição brasileira, que ele fala com muito orgulho. O delegado Romano teve lá e percebeu e viu isso nos seus olhos, como brilham, né? O orgulho de ter participado disso.
e da pessoa que ele é também. Então, dentre esses 6 anos de partido aí, participando de eleições, batalhando, correndo atrás, e lógico, sempre buscando trazer e convidar pessoas sérias, né? Não tem nenhuma mácula, o partido não tem nenhuma mancha, não está envolvido em petrolão, em mensalão, em nada disso, e isso nos orgulha e nos dá aí, nos qualifica para levar o nome da democracia cristã para os candidatos realmente que nós julgamos com potencial e preparados, que não vão chegar lá na frente e vão escorregar diante de um debate, né? Você vai colocar também seu nome às urnas ou você vai continuar nessa tua atuação aí de homem de bastidores, de homem de organização do partido? Olha, é até bom, porque não só nessa eleição, mas na eleição passada também eu fui muito questionado. Todos sabem que eu tenho um comércio já há 12 anos na cidade de São Vicente, na região continental, né? Então são 12 anos ali, lógico, fazendo trabalho social, não só em São Vicente, mas aí eu já posso dizer que a gente fez em São Paulo, Praia Grande, Santos, enfim, na região toda, que te dá uma visibilidade e te dá aí, de alguma forma, condições assim de você se candidatar. Na família eu tenho um pouco de veia política, meu avô foi vice-prefeito, foi chefe de gabinete do vice-governador de Minas na época do Arena, muitos anos atrás e tal, lá da cidade de Muzambinho, né? Mas eu particularmente, esse mosquitinho, vamos dizer assim, esse pernilongo para se candidatar, ainda não me picou. Mas eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de fazer reunião, a gente sempre está conversando, o Romano sempre está me ligando, os outros pré-candidatos também. Eu ainda não me vi pedindo voto para mim. Parece que eu aprendi a pedir voto para as pessoas aí da qual fazem parte, lógico, da minha amizade, que fazem parte, querendo ou não, partidariamente, né? Então, particularmente para mim, eu ainda não me decidi, não vou sair candidata nem a vereador, nem a prefeito, nem nada. Tá certo. Vamos chamar outra matéria aqui do Daniel Sabino, Gabriel. Concursos com mais de 200 mil vagas no país estão suspensos, aí também em razão aí do coronavírus. Ao menos 210 mil vagas de concursos foram suspensos por conta da pandemia do novo coronavírus. Institutos e governos emitiram comunicados informando que os processos seletivos e provas estarão impedidos temporariamente. Na maioria das notas, os órgãos afirmaram que estão seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde ao implementar ações para reduzir a circulação e aglomeração de pessoas. Para o estudante de concurso Adalto Mateus, a notícia pegou a todos de surpresa. A notícia que as provas foram suspensas, ela veio de uma forma inesperada. Ninguém acreditou que isso poderia acontecer, né? Pra gente, concurseiro, isso foi uma notícia horrível, né? Que já estava há um tempo já se preparando e ter que refazer todo o planejamento de estudos para poder fazer a prova em outro momento, né? Por conta dessa suspensão, é de uma forma ruim pra gente. Dentre os cancelamentos mais expressivos está o do IBGE, que tinha um processo seletivo para agentes censitários voltados para a elaboração do Censo Demográfico de 2020. O processo estava com mais de 208 mil vagas abertas. Havia ainda concursos públicos para profissionais da saúde, um deles direcionado para a contratação de 327 médicos e enfermeiros para o Hospital Metropolitano em Minas Gerais. A agência Rádio Web de Brasília, Daniel Sabino. Doutor Romano, está aí, né? A suspensão dos concursos é mais uma trava geral na economia como um todo. A gente sabe que concurso público não é a solução de desemprego, mas, de certa forma, auxilia e muito, principalmente aqueles que têm vocação, se preparam ao longo de anos e anos de estudo, mas de um momento para o outro, com esse problema aí dessa pandemia maluca, suspende-se no país inteiro todo e qualquer tipo de concurso. Tem vários aspectos aí. O primeiro deles é que a máquina administrativa ela está tendo, né, há alguns anos, e vai ter muito mais, aposentadorias. O que significa que os espaços do serviço
da União e dos estados, né, principalmente das unidades federativas, vão ficar com uma lacuna e o serviço tem que ser prestado. Senão, o Estado, que tem a obrigação de atender o princípio da eficiência, né, e da eficácia, vai ficar, né, a não cumprir vários setores que ele tem obrigação de atender. Na verdade, o serviço público é para atender o cidadão e não ser beneficiado. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é do desrespeito ao cidadão brasileiro, que faz um planejamento difícil e um esforço assim herculeano para poder chegar em nível de disputa. Que os concursos todos os concursos públicos hoje, seja qual for, é extremamente competitivo e difícil. Então, esses dois aspectos. Agora, a gente precisa voltar a refletir, discutir essa questão da paralisação do país. O país, eu entendo, não pode parar 100%. Não é? A roda da economia parada nos próximos 15 a 20 dias, eu estou marcando maio. Maio teremos um conflito social de proporções imprevisíveis. As pessoas não terão dinheiro para comprar comida. Logo, e a previsão já saiu ontem, de 40 a 50 milhões de pessoas. Quem é que vai segurar isso? Aí a polícia que vai dar cacetada no trabalhador, no pai de família? Negativo, a gente vai pegar esses políticos, entendeu? Porque a gente vai entrar numa revolução, ô Heraldo. Vai haver uma revolução como nos moldes da francesa, nos moldes da bolchevique na Rússia. E aí não tem Estado de Direito, cara. É o que vai acontecer no Brasil. Vai ser o império da força. E a gente vai aproveitar essa situação. Estado de necessidade. Não, perfeito. Através de um estado de necessidade que foi a base da Revolução Francesa e da Revolução Russa, que nós nunca tivemos no Brasil, mas a gente vai ter agora. Tá? E aí eu quero ver esses políticos que são responsáveis ou irresponsáveis e pagarem praça pública. Porque é o que vai acontecer, eles vão pagar. Tá? Eles não vão fugir, eles vão se acastelar nas suas coberturas de 1.000 metros quadrados, eles vão colocar guarda municipal, né, a tropa de elite deles. A gente vai atropelar. São 50 milhões de pessoas, cara. Porra. Ô, Romano, você mencionou aí a trava no serviço público por conta da não realização de concursos, essa coisa toda. Na sua área especificamente, na Polícia Civil, isso foi muito sentido, porque nos últimos 20 anos, o governo não promoveu sequer os concursos necessários para repor essa massa de pessoas que faleciam, que se aposentavam, que se afastavam do serviço público. Então, há uma defasagem muito grande, principalmente na Polícia Civil, não é isso? Sim, a Polícia Civil, por exemplo, no quadro de delegados de polícia, existe uma deficiência aí que beira os 3.000 delegados. Agentes, investigadores, idem. Então, o serviço, né, de polícia judiciária, que tanto é cobrado, né, por parte do Estado, ou seja, de investigar e apresentar os autores dos crimes para que a justiça possa puni-los, não está havendo. Né? Existe uma deficiência desse serviço. E não é por culpa da Polícia Civil, é porque o Estado ele não contrata para poder dar um aparelhamento de material humano. Pior, não é só material humano, é uma modernização nos instrumentos de trabalho, tecnológicos, materiais, práticos, é viatura, é arma, é munição, enfim, é tudo, falta tudo. E aí o PSDB, que é responsável em estar na gestão do Estado de São Paulo há mais de 25 anos, é isso que a gente tem. E ninguém toca nessa ferida. E você mencionou um aspecto bastante relevante mesmo. Não adianta você colocar apenas uma polícia, a polícia de rua, a polícia polícia militar, prender o cidadão, às vezes, muito bem, está em flagrante delito, leva para o distrito, mas se não tiver esse trabalho da polícia judiciária, não vai levar em nada. O cidadão vai voltar para a rua porque travou todo o sistema. Não é o juiz que vai fazer o inquérito, não é o promotor que vai fazer o inquérito, tudo começa na polícia. Sim. E por mais que é curioso, Heraldo, dependendo do caso, às vezes nós temos uma invasão de competência e de atribuição por parte de algumas instituições, né? Usurpando, ultrapassando também seus limites legais de atuação. Então, o que eu vejo no Brasil, na estrutura do Estado, né, brasileiro, é que algumas carreiras ansiosas por poder, né, ou por vaidade principalmente, elas ultrapassam o limite
da legalidade, né, e invadem, né, a área de polícia judiciária, às vezes Ministério Público, enfim. A gente vê cada absurdo, e você como profissional do direito, você sabe, que é simplesmente inaceitável numa democracia republicana como é a nossa. É verdade. Doutor Caio, São Vicente, está bem estruturado aí o partido já? Como é que vocês estão se preparando para as eleições? Olha, Heraldo, aqui a gente tá conversando. Hoje, todo mundo não é só a democracia cristã, mas todos os partidos agora, de uma maneira, eu acho, mais democrática, não tem mais aquelas coligações, né? Onde o meu partido se juntava com o seu, com o do doutor, enfim, e ali a gente tinha a chance de concorrer a uma cadeira, que são as coligações, que vai ter hoje, lógico, em relação ao executivo, né? Os partidos vão apoiar o executivo, mas não aquela união, como existiu na última eleição. Então, nisso, acaba, de alguma forma, você tendo mais dificuldade de montar uma chapa completa. Aqui em São Vicente são 23 candidatos, em Santos eu não sei quantos são, em Praia Grande são 32, mas acredito que essa média, né? E eu acredito que o número vai ser menor, eu acredito que os prefeitos saiam com bem menos partidos. Aqui em São Vicente eu acredito que o prefeito saia com 6, 7 partidos, que já é muito, tá? Já é muito, mas comparado à eleição passada, que foram 17 partidos na coligação, e isso deixa uma maneira mais democrática, né? E a dificuldade, obviamente, de você procurar trazer pessoas boas, né? Porque, assim, montar uma chapa e aquele 30% obrigatório de mulher, e, na verdade, assim, a gente fala mulheres, mas pode ser ao contrário. Se você tem mais mulheres, lógico, o 30% aí vai ser para o sexo masculino. De trazer pessoas boas, porque o que acontece, principalmente na questão das mulheres, muitos partidos acabam trazendo mulheres sem nenhuma expressão, sem condições real de buscarem voto, de trazerem ideias, né, para a população, para cumprir aquela exigência, né, da legislação. Então, assim, estamos construindo. Eu sei que o período é curto, é exprimido, até dia 4 aí, segundo lá, eu tenho visto as matérias, parece que esse período aí de filiações não vai ser mexido, então vai se manter. Então, quem filiou, quem pretende se disputar, é agora. Essa semana agora vai ser decisiva. E não só para mim, todos os presidentes de partido aí, coordenadores, eu converso com a maioria, para não dizer com todos, está na mesma situação. Dificuldade de trazer pessoas boas, sérias, sem vícios, que a gente sabe que é difícil. A maioria já teve em outro partido, já, enfim, teve de outro lado da situação, da oposição, mas aqui na cidade de São Vicente, a gente com certeza vai fazer de tudo para montar um partido muito competitivo. Bom, doutor Romano, e você já está trabalhando também na montagem de uma chapa, de alguns nomes para vereador também, que dentro dessa linha mencionada pelo doutor Caio, né, nomes que realmente tenham representatividade e não os vícios que a gente tem visto aí, pelo menos nas últimas eleições, nomes viciados. Então, eu vejo assim, eu não acho que o partido político no Brasil, isso está muito claro, ele seja uma instituição, o que deveria, com uma ideologia determinada para as demandas públicas, não é? Às quais ele se proponha. Infelizmente não é assim. Os partidos políticos eles não passam de um meio legitimador do indivíduo se candidatar, e ponto. Não é? Nós temos hoje, atualmente, 33 partidos políticos atuando. Nós temos 77 partidos políticos aguardando liberação. É um absurdo. Não é? Até pouco tempo, a gente só tinha um partido que tinha alguma coisa de ideologia, que era o PT, caiu por terra. Né? O PSDB, ele sempre foi uma grande mentira. Ele não tem nada de social-democracia. Né? O PSDB ele é bem esquerda mesmo, sempre foi farinha do mesmo saco do PT. E Enfim, então, na verdade, eu estou fazendo convites. Eu quero montar um secretariado de primeira linha para poder embasar
justificar a minha candidatura, não é? Ou seja, já tenho contato com um grande médico aqui da cidade, que é de atuação internacional, tenho um grande jurista que eu quero que seja meu secretário de Justiça, enfim. Também quero trazer grandes nomes, principalmente de mulheres atuantes, para que possam competir o pleito, né? E atender essa necessidade que a sociedade tanto cobra de maior participação das mulheres. Então, infelizmente, o tempo é muito curto, prejudicado por essa questão de saúde pública que vai interferir. Eu acho que, nesse aspecto, a legislação poderia ela ter uma flexibilidade de compreensão do estado, da emergência atual e poder, pelo menos, prorrogar por 30 dias para que a gente possa montar uma chapa digna e competitiva. Falando um pouquinho também, Heraldo, dos partidos aí que caíram em cláusula de barreira, que vão ter essa dificuldade aí do fundo partidário, o deputado Emael fala uma coisa assim interessante, porque eles querem nos matar, né? Que são os partidos considerados aí, os partidos menores, né? Com o fundo partidário reduzido, mas o dinheiro do fundo partidário, que obviamente vai ser tirado dos partidos menores, ele não volta para o Tesouro. Então, ele vai ser repartido para os grandes partidos. Então, o que ele fala? Querem nos matar para ficar com a nossa herança. Então, essa é uma questão que poderia também ser discutida. É uma grande verdade, né? Se você vai reduzir o número de partidos, se há uma exigência ali de deputados federais, estaduais, para que possa ali dividir o dinheiro público, fundo partidário, para que isso possa ser usado nas eleições, então que isso volte para o Tesouro, não para que seja repartido entre eles. Tá certo, então. A gente vai chegando aqui ao final do programa Em Cima da Hora e eu agradeço muito a participação do Dr. Caio, do Dr. Romano, e eu vou ter muita honra em recebê-los, passar dessa fase, recebê-los pessoalmente no estúdio da Rádio da Vila, porque o nosso propósito é exatamente esse, a discussão de ideias, a apresentação de propostas, dentro de um sistema bastante democrático para que se possam circular as opiniões de todas as vertentes da nossa sociedade. Eu agradeço muito a participação do Dr. Romano, do Dr. Caio, e, como disse, terei muita honra em recebê-los pessoalmente, passar dessa fase aí no nosso estúdio da Rádio da Vila. Muito obrigado. Eu que fico honrado. Obrigado, Heraldo. Um abração, obrigado aos amigos. Fiquem com Deus. Obrigado a todos e até amanhã. E, numa outra oportunidade, voltará o Dr. Caio e o Dr. Romano. Obrigado a todos. Obrigado. Alô. Bom dia. Em